E o assunto de hoje é como manifestar realidades espirituais através da visualização e declaração. Esse tema foi sugerido pela Anete, que está aqui conosco, e vocês, na última aula, escolheram ele para hoje. Eu acredito que tem muitas chaves e muitos princípios nesse tema. Não sei se vai dar para falar todos, tá? Eu vou procurar trazer sempre situação prática, 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 mas eu vou trazer alguns textos bíblicos para comprovar, para você perceber dentro da palavra de Deus como isso é algo, é um princípio espiritual. Vamos lá. Começando. Vou passar a slide. Vamos ler alguns textos bíblicos que revelam o princípio da visualização e da declaração em ação. Antes não podemos deixar de fazer algo. Eu vou pedir para você orar novamente para esse assunto não ficar como informação, mas ir diretamente ao seu coração, tá bom? Então, peço para o Espírito Santo abrir o seu coração aí. Não sei como foi seu dia, não sei que momento você está vivendo da sua vida. É o Espírito Santo que pode marcar o seu coração com essa verdade. E vou falar sem medo de errar, tá? O que eu vou ensinar hoje tem o poder de transformar totalmente sua vida. Tem o poder de você assumir a responsabilidade, tomar as rédeas da sua vida e transformar tudo à sua volta. Então peço para o Espírito Santo abrir o seu coração, tá bom? Vamos lá. Pai, estamos aqui conectados de coração para coração, cada um está na sua casa, mas espiritualmente eu me conecto a eles agora. E que o Senhor me inspire para servir com excelência a vida de cada um que está aqui. Que eu possa, Pai, usar o meu dom de me comunicar de forma simples e clara, para que essas pessoas possam compreender espiritualmente e os seus corações serem marcados com esse princípio. E a partir disso, eles derrubarem, destronarem as trevas e começar a acessar tudo que é deles por direito. No nome de Jesus, amém. Show, vamos nessa. Eu vou passar por alguns personagens bíblicos aqui e contando algumas histórias aonde Deus já me deu chaves nessa questão de visualização e declaração. Deus já me fala com essa parada de visualização e declaração, putz, desde meus 20 e poucos anos, mas eu também tive dificuldade para colocar em prática por causa da religião, né? Então eu tive uma mentalidade religiosa muito forte também, muito, muito, muito forte. E isso me trazia muito conflito na hora de visualizar e declarar. Parecia que eu estava fazendo algo errado. Eu demorei muito para conseguir vencer esse processo. Hoje, praticamente, eu visualizo todos os dias. Eu não vou, tipo assim, quase todos os dias. Eu vou falar quase, porque sempre tem aquele dia que a gente não faz, né? Mas se eu puder lembrar do último dia que eu não visualizei, eu não me recordo de cabeça. Eu faço isso de forma intencional. Eu declaro sobre minha vida e sobre minha família todos os dias. Eu visualizo todos os dias. Isso eu tô falando de forma intencional, porque você vai perceber hoje que você também visualiza todos os dias, mas talvez não faça isso com intencionalidade, tá? Então vamos lá. Primeira história que nós vamos ler hoje, nós vamos citar hoje, é de Deus falando com Abraão. Deus fala com Abraão, Abraão está em conflito por não ter um filho, e Deus tira ele da casa, leva ele para fora da casa, e ele diz assim: Abraão, olhe as estrelas. Até o texto está aqui, né? Deixa eu ir pro texto. Peraí. Aqui, ó. O texto está aqui, ó. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe as estrelas, olhe o céu e conte as estrelas. O que que Deus fez com Abraão? Deus fez Abraão visualizar seu futuro já realizado. E prosseguiu dizendo: assim será sua descendência. Deus ativou o princípio em Abraão. Por quê? É muito louco. Sabe que eu gosto da história de Abraão? Porque Deus, ele dá várias chaves de como construir fé. Porque ele precisava que Abraão tivesse fé. Isso é muito louco, porque Deus não pode se movimentar com base na incredulidade. É como se é como se a fé fosse a moeda que movimentasse Deus, entende?
Deus, ele pode todas as coisas, mas se você não depositar fé nele, ele não pode se mover. Ele nem consegue se mover, porque o mundo espiritual só se move pela fé. Então Deus precisava construir uma nação que dali viria o Messias a partir de Abraão. Então ele usou princípios que gerassem fé no próprio coração de Abraão. É muito louco Deus fazendo isso, ele ensinando Abraão como ter fé. E ele diz assim, ó, observe as estrelas, observe. E a gente ouviu muito esse texto por muito tempo e passa batido, né? Mas tenta visualizar de como foi essa história. Imagine Abraão trocando uma ideia com Deus. Deus, eu não tenho filho, Deus. Eu não tenho filho. Como que. Quem vai ser o meu descendente, Deus? Frustrado. Cara, se hoje, na época que vivemos, algumas famílias fazem de tudo para ter um filho, fazem de tudo para ter um filho e não conseguem muitas vezes, na época deles era muito mais poderoso ter um filho. Não é como a nossa época, ter um filho simplesmente é ter um filho. Lá era algo cultural. A mulher que não tinha filho era praticamente considerada amaldiçoada. Era algo muito forte ter um filho. Tinha um valor muito forte para a cultura. E Abraão estava frustrado, falando assim: eu não tenho filho, quem vai herdar? Meu servo vai herdar as minhas coisas? E Deus leva Abraão para fora de casa e diz: olhe, esse olhar quer dizer, visualize. Visualize, visualize, olhe para o céu e tenta contar as estrelas. E Abraão tá ali visualizando. É lógico que a gente lê o texto, a gente vê assim, ó. Quando a gente lê o texto, a gente pensa assim, ó. Deus falou: olha as estrelas, se é que pode contá-las. Aí Abraão olhou e Deus disse: assim será a sua descendência. Cara, isso aqui tá escrito, gente. É lógico que não foi assim que aconteceu, certo? Isso aqui é a forma que precisava ser escrito. Mas com certeza houve um diálogo, até um diálogo maior do que tá aqui. Então, foi algo dinâmico. Deus falou assim: visualize, Abraão. Visualize. Olhe. Você consegue contar essas estrelas? Não, não consigo, Deus. Assim será sua descendência. É tudo isso de filhos que você vai ter. Naquele momento, Abraão creu em Deus. Então, o que que Deus fez com Abraão naquele momento? Ele fez com que aquela imagem fosse diretamente para o coração de Abraão. O processo da visualização, Deus faz aqui com o próprio Abraão para gerar fé no coração dele. Eu não sei se você já viveu isso. Por exemplo, quem aí de vocês tem quadro de visualização, ou quadro de sonhos, ou mural de sonhos? Quem tem? Manda aí no chat. A Nara, eu tenho. Francine, eu tenho. Gabriela, eu. Tenho as figuras, só não montei ainda. Certo. Ok. Três tem e um tem pela metade. Vamos lá. Você já percebeu que, de fato, quando você não ignora o seu quadro e de fato você para na frente dele, olha os microfones, gente. Você para na frente dele e de fato visualiza. Você percebe o que acontece com o seu coração? E, consequentemente, fé é gerada no seu coração. No momento que você olha para aquela imagem e crê, tá? Porque não é só visualizar. Tem as figuras, só não tem. Cria uma esperança, né? Cria fé. A fé é diferente da esperança. A esperança está esperando que algo se manifeste. A fé crê que já se manifestou. E aí a gente precisa ter essa clareza. A fé a gente sabe que já existe e precisa se manifestar no mundo físico. A esperança, ela ela sente. Uma vez eu ouvi o Chris Valdo falar isso. Esperança sente, a fé enxerga. Isso é muito importante. A esperança sente e a fé enxerga. A fé consegue ver aquilo realizado. Hoje, eu estava numa sessão individual com uma aluna, um pouquinho antes de começar aqui a aula. E nós estávamos conversando sobre alguns assuntos. Eu voltei lá na nossa primeira sessão
E ela estava falando alguns medos que ela tinha. E, por exemplo, uma das coisas que ela tinha era o medo de ser mãe. E eu falei, tá, como que tá isso hoje? Nós já estamos já na reta final da mentoria. Ela falou assim, cara, eu já converso com meu noivo o tempo todo sobre os filhos. E ela usou duas frases que eu falei, eu vou usar essa história hoje na aula. Falei até pra ela, eu vou usar essa história hoje na aula. Porque ela falou de forma natural. Ela falou assim, é como se eles já existissem. Fé. Ela falou que é fé. Ela definiu fé aqui. E ela não falou naquele contexto de espiritualidade, sabe? Tipo assim, é como se ele. Não, ela falou de forma natural. Tipo assim, eu converso sobre os filhos, pra mim é como se eles já existissem. E aí, em seguida, ela falou assim: eu consigo visualizá-los. Você percebe que. Eu falei pra ela: você percebeu o poder daquilo que você falou agora? Ela, tipo assim, ficou olhando pra minha cara: não, não percebi. Falei assim: você definiu fé. A fé é agir como se já fosse. Isso é fé. E a fé consegue enxergar como se já fosse. Ela falou, uau, né? É, realmente. Eu falei, só que você falou de forma natural, numa conversa assim, tranquilo. E esse aqui é praticamente o nível maduro da fé. No começo a gente visualiza, mas ainda não consegue, tipo assim, pô, ter aquela certeza no coração. A gente só tá visualizando, 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 mas ainda não tem aquela certeza no coração. Mas o fato de você fazer isso repetidamente vai criando uma certeza de que aquilo já aconteceu. E aí passa a ser natural falar sobre o assunto como se já tivesse acontecido. E quando você começa a falar sobre algo como se já tivesse acontecido, jura o que vai acontecer? Vai se manifestar. Simples assim. No tempo oportuno vai se manifestar. Então, o que Deus fez com Abraão? Deus fez com que Abraão visualizasse o futuro dele já concretizado. Ele falou: olha as estrelas, assim será. Assim será a sua família. Isso é muito louco. Aí, em seguida, num texto, isso aqui é Gênesis 15. Gênesis 17, Abraão com 99 anos, agora Deus aplica a declaração com Abraão. Olha o que ele faz. Você não será chamado mais Abrão, seu nome será Abraão. Que para nós no português mudou uma letra, né? Mas é absurda a mudança, a diferença da mudança no hebraico. Porque eu o constituí pai de muitas nações. Nesse texto aqui, mano, a gente podia ficar uma hora nesse texto aqui. Ele é muito bom. Ó, primeiro, no hebraico, gente, o nome é muito importante. O nome de alguém. Não sei se você já percebeu na Bíblia. Tudo. E foi chamado Isaac porque aconteceu isso e isso, e isso. E foi chamado Fulano porque aconteceu isso e isso, e isso. Por exemplo, quando Deus falou para Abraão que ele teria um filho daqui a um ano, a Sara riu. Qual que foi o nome que deram pro filho dela? Isaac. Quer dizer, riu-se. O nome da pessoa define o caráter e a ocasião que ocorreu para que ele nascesse. O nome da pessoa, é a característica da pessoa, é a característica que os pais declaram sobre o filho. Você já parou para pensar do nome Jacó, que quer dizer usurpador? Na verdade, Jacó vem de aquele que agarra o calcanhar, que ele nasceu agarrando o calcanhar do irmão dele. Só que esse contexto assim de agarra o calcanhar, foi passando o tempo e foi trazido o nome de enganador, de usurpador, daquele que tem um caráter duvidoso. Então ele cresceu com essa característica. O que aconteceu no futuro? Ele enganou, de fato. Por quê? Aí nós já vemos o princípio da declaração, né? Porque no hebraico, quando a pessoa fala o nome dela, não é igual nós aqui. Nós falamos assim, ó, qual que é o seu nome? Meu nome é Abner. O significado do meu nome é pai da luz. Abner significa pai da luz. Quando o hebreu fala o nome dele, é como se eu, Abner, estivesse falando assim: qual que é o seu nome? Eu falo assim: eu sou o pai da luz. O nome para eles é a frase, é o significado de fato. Por isso que Deus tem vários nomes. Cada nome de Deus representa uma característica dele. Jeová Rafá, Deus que cura.
Jeová Jireh, Deus que provê. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Shalom, o Deus da paz. Ele vai se chamando e ao decorrer da história, várias pessoas vão trazendo nomes. Por isso que quando Moisés pergunta, qual que é o teu nome, na verdade? E ele não fala um nome, ele fala, eu sou. Eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisa. Eu sou tudo o que você precisa. Eu sou completo. Aqui nós já vemos o princípio da declaração no nome, só na história do hebreu do nome. Agora pensa o que Deus fez com Abraão aqui. Ó. O nome de Abraão, Abrão significava pai. Pai elevado, num sentido mais é, técnico, pai elevado. Deus falou assim: você não vai mais se chamar de pai. Você vai chamar a si mesmo de pai de multidões. É isso que Deus fez com Abraão. Ele não falou assim, ó, eu estou mudando o seu nome. Não, eu estou mudando as suas declarações. Porque todos os dias você tem que ficar falando Abraão. Todo dia ele vai ouvir Abraão. Por exemplo, a esposa dele, não sei se eles chamavam de favo de mel, de amor naquela época, mas com certeza ela chamava o nome de Abraão em algum momento. Então toda hora que ela falava Abraão dentro de casa, ela declarava que ele era um pai de multidões. Quando alguém perguntava para Abraão no mercado, qual que é o seu nome? Ele falava, eu sou o pai de multidões. Só que ele tinha que enfrentar, aqui não tem essa história na Bíblia, mas ele tinha que enfrentar a oposição, porque todo mundo sabia que ele não tinha filho, certo? Todo mundo sabia que ele não tinha filho, e mesmo assim ele tinha que falar todo dia que ele era pai de multidões, todos os dias. Só que olha outro poder nesse texto, gente. Olha o outro poder nesse texto. Se liga. Olha o que Deus fala para Abraão. Vamos ver se você. Ah, eu já escrevi, né? Burro. Eu já escrevi a chave do negócio aqui e ia falar, vamos ver se vocês pegam a chave. Eu escrevi a chave. Ó, porque eu o constituí pai de muitas nações. Aqui tá a chave. Deus coloca constituir no passado. Ou seja, aquilo já tinha acontecido. Quando Deus fala assim, eu constituo. Deus não falou, eu vou te constituir como pai de multidões. Ele falou assim, eu já te constituí. Nessa aula aqui vai ficar muito claro para vocês o porquê que você não deve, ó, eu vou repetir isso com muita força. Não deve, eu não vou falar não deve, que senão vai cair naquela linha de falar, ah, Billy, você falou que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. Ó, eu vou te aconselhar hoje nessa aula, vai ficar claro por que você não precisa dizer para mim, pelo menos, para mim você não precisa. Deus te abençoe. Porque não faz sentido. Por que não faz sentido, Abner? Aí esse texto mostra aqui, ó. Deus fala assim: Abraão, eu te constituí pai de muitas nações. Ou seja, a partir de agora, se eu te constituí, você não pode mais chamar de pai elevado. Você tem que declarar o que eu já constituí. Mesmo que você não veja manifesto, você tem que declarar o que eu digo sobre você. E por quê? O que tem a ver com Deus abençoe? Porque Efésios 1:3 a Bíblia diz que ele já nos abençoou em Cristo. Então, se ele nos abençoou, eu tenho que declarar o que ele já fez. Na hora que eu falo assim, Deus te abençoe, eu estou declarando que ele ainda vai te abençoar. Eu não estou declarando o que a Bíblia diz. Caraca, que louco, Fernanda. Ousada para atingir a paz, sério? Mano, que poder nesse nome, hein? Ousada para atingir a paz. Depois façam isso, gente. Pesquise o significado de seu nome. Se for um significado bom, eu já vou preparar outra pessoa também, né? Se for um significado bom, declare isso sobre sua vida. Se for um significado ruim, quebre o poder daquelas palavras. Anule o poder daquelas palavras em Cristo. Olha aqui.
O que Deus fez com Abraão? Ele mudou as declarações de Abraão. A partir de agora você vai dizer, ó, presta atenção nisso, gente. A partir de agora você vai dizer todos os dias: eu sou o pai de multidões, eu sou o pai de multidões, eu sou o pai de multidões. Todos os dias ele tinha que declarar: eu sou. Nem vamos entrar no poder das palavras eu sou, tá? Nem vamos entrar aí, nem dá tempo. O que Deus já. Vamos lá, manda para mim no chat. O que Deus já disse sobre você? Me fala uma promessa, algo que Deus disse, já disse sobre você. Não que está lá na Bíblia, não que está lá na Bíblia. Eu quero saber algo que Deus já falou com você. Assim como ele falou para Abraão, ó, vou te dar um filho. O que que Deus já falou para você? Que fica, que você não esquece. O que você já esqueceu e você vai trazer a memória agora, pelo amor de Deus. Fala aí. Eu não ouvi a voz de Deus nítida ainda, é o que busco, certo? Deus me disse que vou ser tão rico que eu vou ficar assombrado. Eita! Vai assombrar os outros? Brincadeira. Muito bom, muito bom. Guarde isso daí que você vai entender o que eu vou falar agora. Eu sou próspera. Eu e minha casa servimos ao Senhor juntos. Uau! Deus me falou que serei pastor, líder de adoração, batera. Eita, pastor, líder de adoração e batera? Tudo ao mesmo tempo? Que imagem? Eu iria pregar em vários lugares. Show. Certo. Não vou esperar todos. Eu tenho uma promessa de mudança de vida, uma vida nova, e a representação da minha figura profissional não condiz com o que eu faço hoje, certo? Que eu ainda vou ter muita alegria. Ok. Então, que ele que plantou um sonho específico que eu tenho. Ele falou que terei minha família restituída e onde eu precisar será próspero, que eu curaria pessoas através da dor que eu vivi. Ó, que louco. O que que você tem que declarar então? Vamos lá. O nome, Deus fala para Abraão, seu nome não é mais Abrão, mas Abraão. Ou seja, não declare mais isso, declare isso, porque eu constituí essa realidade. Aí tem um poder. Presta atenção. Rufam os tambores. Eu vou soltar uma chave que você precisa gravar no seu coração. E as chaves sempre são simples, tá, gente? Não vai vir, ó, vai falar uma coisa muito nova. Não, não é uma coisa muito nova. Só que é simples, mas é profundo. Se você gravar como verdade. Tudo que Deus fala no mundo espiritual já é realidade. Isso é importante. Por exemplo, quando Deus fala assim, eu farei de você um líder de louvor. Isso vai se manifestar no futuro no mundo físico, mas no mundo espiritual você já é. Já criou. Porque tudo que Deus fala, cria. Falou, criou, irmão. Te- Aconselho você. Eu acho que eu vou fazer uma aula sobre isso aqui, tá? Que vai parecer o mesmo tema, mas é diferente. Aqui eu tô falando como manifestar através de visualização e declaração. Eu tenho uma pregação lá no YouTube que eu fiz há pouco tempo ali a última vez que eu fui lá na igreja do meu pai, que é como manifestar uma realidade espiritual no mundo físico. Aconselho você a assistir. Daiane significa divina, brilhante, iluminada. Uou! Aí, garota. Sim, sim, já existe. Tá, vamos lá. A primeira chave que eu falo nessa pregação, que Deus falou comigo, foi: quando Deus fala, logo ele já criou. E um texto base para isso, sabe qual é? Dois textos base. Primeiro, nós, Hebreus 11. Hebreus 11? Não lembro se é 11 agora, tá? Caramba, sumiu o texto. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados, sendo que aquilo que é aparente, visível, veio daquilo que não é visível. Então pega isso daí. Tudo que foi criado no mundo físico, primeiro já existiu no mundo espiritual. Já existia. Então, para eu, Abner,
vir ao mundo físico, eu já existia no mundo espiritual. Quanto tempo? Faço a mínima ideia, mas já existia há muito tempo, certo? Outro texto que eu acho muito louco é quando Deus fala para Moisés. Deus fala para Moisés construir o tabernáculo. E ele fala assim, ó: construa o tabernáculo de acordo com o modelo que você viu no monte. Olha isso. Que louco. Você acha que tinha um tabernáculo lá em cima do monte? Não. Moisés ficou 40 dias. Obrigado, Ademir. Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte, debaixo da glória de Deus. Ele viu o tabernáculo pronto no mundo espiritual. E Deus fala assim: faça na terra de acordo com o que você viu no monte. Tudo que você deseja fazer na terra, que Deus falou, na verdade, que você vai fazer na terra, já existe no mundo espiritual. Na verdade, esse é o segredo da vida. O segredo da vida, sabe qual que é? Que é a primeira chave que eu falo lá. Vou te dar três chaves na pregação. Três chaves para você manifestar uma realidade no mundo espiritual. Do mundo espiritual no mundo físico. Primeira chave é: priorize o lugar de intimidade. Por quê? Porque quanto mais intimidade você tem, mais você ouve o céu. Mais você capta o que já aconteceu no céu e você manifesta na terra. Perfeito, Fernanda. A oração do Pai Nosso, o que que ele fala? Seja feita na terra assim como é no céu. A terra é só um reflexo do céu. Uau, essa aqui eu nunca tinha falado. A terra é um reflexo do céu. Cara, eu vou falar algo assim, ó, por outro lado também é a mesma forma. Um dia, leiam um livro, se vocês não tiverem medo, eu acho que ele não tá aqui não. Tá. Leia um livro que chama Regiões. Não, como que é? Regiões de Cativeiro. Esse livro conta as histórias de. Tem uma mulher que chama Ana Mendes Ferrell. Ana Mendes Ferrell, sei lá, não sei pronunciar o nome dela, só sei que é por aí. E uma profeta que tem muita habilidade no mundo espiritual de ver. E uma das coisas que ela fala é que um hospital, isso aqui é muito sério, tá? Mas o que eu vou falar aqui, não pegue como uma verdade e sai falando. Isso aqui não tem um texto bíblico que comprove isso, tá? Foi algo visto por uma pessoa. Que o hospital é o lugar mais próximo da morte. Todos os lugares no mundo físico têm portais espirituais. E o hospital, pensa comigo, é onde as pessoas estão enfermas. Você tem noção do quanto de espíritos malignos atuam no hospital? É absurdo, mano. E ela fala que uma vez ela viu no espírito isso, ela estava no espírito, Deus levou ela no espírito, e aí ela desceu nas regiões das trevas. Eu já desci em regiões das trevas, o bagulho é louco. Ela desceu na região das trevas e ela viu uma cama de hospital e vários demônios em volta dessa cama. E sabe o que os demônios falavam? Seja feita na terra assim como era o inferno. Seja feita na terra assim como era o inferno. E eles ficavam repetindo a mesma coisa. Por quê? Porque o diabo quer fazer da terra o inferno, que é lá embaixo ou lá em cima, não sei onde fica o inferno. Na mesma forma que eu e você, como representação de Jesus, temos que trazer o céu para a terra, aqueles que são servos do diabo estão tentando trazer o inferno para a terra. É isso. Tem uma frase da BSSM, que é uma escola, que eu gosto muito. Ela fala assim: nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Isso é muito pesado. Eu e você devemos ao mundo um encontro com Deus. As pessoas têm que encontrar com a gente, elas têm que encontrar com Deus. Só que, por que que nós entramos nesse lugar? Porque nós precisamos começar a enxergar com o nosso coração. Paulo fala: abre os olhos do coração deles. Eu peço ao Espírito Santo que abra os olhos do coração de vocês. Uma vez eu estava numa pressão absurda, e aí Deus me falou, já contei isso várias vezes, não vou me aprofundar, mas através do produto do Veja lá, de limpar o chão.
Estava escrito, veja com o coração. Deus falou assim, olhe com o coração. Enxergue com o seu coração. Ou seja, enxergue de olhos fechados. Olhos fechados. Olhos... O maior inimigo da visão é a vista. Eu vi isso hoje no trabalho. O que que você viu? Certo? Ó, então vamos lá. Nós já vimos aqui em Abraão dois pontos. Primeiro, visualização. Ah, veja o produto. É esse produto aí mesmo. Escrito atrás dele, né? Tá, não é em todos, mas tem um que tá escrito: veja com o coração. Deus mudou, Deus fez com que Abraão visualizasse, porque à medida que você visualiza, isso entra em seu coração. E depois Deus mudou o nome de Abraão, porque ele queria mudar as declarações de Abraão. Abraão tinha que declarar todos os dias aquilo que Deus falou. Certo? Beleza. Vamos passar, senão nós vamos ficar o tempo todo nisso aqui. Outro princípio, isso aqui Deus falou comigo quando na minha tenra idade. Eu era mais jovenzinho, jovenzinho, jovenzinho. E eu lembro de Deus falar isso comigo, eu falei, uau, que loucura, mano. Eu não coloquei o texto aqui porque é muito grande o texto. Eu vou contar a história pra você. Tem um certo momento que Jacó, ele decide abandonar Labão, que é o sogro dele. E ele fala assim: por favor, eu estou trabalhando por você por muitos anos. Que Jacó foi enganado. Ele trabalhou 7 anos para casar com a mulher dele. Aí o sogro deu a outra. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para ficar com a mulher que ele queria. E aí ele trabalhou muitos anos. E o sogro dele tinha recebido, através de adivinhação, que Deus abençoava ele por causa de Jacó. Era o trabalho de Jacó. Na verdade, a bênção de Deus estava sobre Jacó. Então o sogro dele não queria deixar Jacó ir embora, mas Jacó falou assim: eu vou embora. Aí ele falou assim: tá, mas tudo que você tem aqui é meu. O sogro falou. Só que Jacó falou o seguinte: tá bom, vamos fazer o seguinte: eu vou trabalhar para você por mais um tempo, só que todos os animais que forem salpicados e malhados, ou seja, cor sim, cor não, serão meus quando eu for embora. Isso tá lá naquele texto, tá? Gênesis 30, 37, 43. Eu não vou ler tudo porque é muito grande. E todos os animais que tiver uma cor só vai ser seu. Falando para Labão, Labão, pô, top. Se você olhar o rebanho, 90% é de uma cor só. Ele falou, tô feito, tá lindo. Beleza. Aí a Bíblia nos diz que eles se separaram, falam que foram 3 dias de viagem. Então, assim, eles ficaram um bom lugar de distância. Só que Jacó recebe um princípio espiritual, que eu não sei como ele recebe, a Bíblia não cita. Os animais, eles acasalavam no lugar onde eles bebiam água. E Jacó, o que que ele fazia? Quando as fêmeas mais fortes iam beber água, que ele sabia que elas iam acasalar, ele pegava um galho, olha que loucura. Ele pegava um galho e ele cortava o galho salpicado, aí deixava cor sim, cor não no galho. E ele colocava o galho na frente do bebedouro. E enquanto eles estavam acasalando, eles estavam olhando aquele galho. Aí o que acontecia? Nasciam filhotes salpicados e malhados. Olha que loucura, mano. Ele ativou a inteligência espiritual no nível hard aí. Qual que é a chave que Deus me deu nisso aqui? Eu acho que você já pegou muito, um pouco da chave aí. Tá vindo uma ideia aqui. Já fala aí, vamos fazer negócio. Eu invisto na sua ideia. É, vamos lá. Qual que é a chave aqui? Prega isso. Você reproduz o que você vê. Simples assim. Aqueles animais acasalavam vendo o galho e eles reproduziam filhotes salpicados, como era o galho. Olha que chave louca que Jacó teve, dada por Deus, com certeza. Não consigo visualizar. Tira a parte não consigo. Você consegue tudo. Você tem dificuldade,
mas essa dificuldade vai ser vencida. Você reproduz o que você vê. Só que esse princípio, pessoal, ele é para tudo, tá? Vou te dar um exemplo. Você já percebeu que quando você cresce, isso aqui vai pegar muita gente. Quando você cresce num ambiente aonde só houve divórcios, qual que é a tendência? Ah, minha família toda divorciou, minha família toda do meu marido divorciou. Qual que é a tendência que haja um novo divórcio? Essa é a tendência. Por quê? Porque você reproduz o que você vê. Para que a gente confunde com maldição isso? Para que você não permita que isso aconteça, você deve começar a ver outras coisas. E uma dessas coisas é mudar de ambiente. Mudar de ambiente. Só que você tem que ser muito intencional nessa parada. Eu vejo pouca gente ser muito. É muito pouca gente que é intencional nesse quesito. Por quê? Porque nós não quer, para mudar de ambiente tem que romper com vínculos. Né? Às vezes mudar de ambiente você vai ter que ficar longe dos seus parentes, seus amigos mais próximos. Só que, e aí? Você, não, eu quero ficar perto dos meus amigos, mas você quer ficar absorvendo tudo aquilo? Isso, perfeito, Nara. Conectar com pessoas que você quer espelhar, porque você espelha de forma inconsciente. É inconsciente o espelhamento. É inconsciente. Cara, é muito louco isso. Eu cresci numa família boa, tanto eu como minha esposa. Nós crescemos, nossos pais são casados até hoje. Só que nós crescemos num ambiente de periferia. Eu não cresci, eu não morei dentro da periferia, só que o ambiente que eu morava era pobre, mas não chegava a ser periférico. Mas a igreja do meu pai era na periferia, periferia, bom, até hoje é. Então eu convivi lá o tempo todo. O que que eu quero dizer com isso? É muito quando você vai para um lugar aonde o ambiente é rico, eu sei porque hoje eu vivo num ambiente, eu vivo num condomínio de rico. Cara, você tem que mudar todo o seu comportamento, mano. É totalmente diferente. É absurdo o nível de diferença. É absurdo como você fica deslocado no começo. Você fica deslocado, você fica, mano, caramba. É absurdo, mano. Perfeito. Passar um tempo de solitude e ser sábio na seleção do parceiro. Show. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque os nossos parceiros que escolhemos e as nossas parceiras, se não forem conduzidos por Deus logo, lógico, nós vamos escolher com base nas nossas feridas. Nossa, isso é pesado. É muito louco isso. Mas vamos lá. Você precisa mudar o ambiente. Por exemplo, você quer ter um casamento de excelência, você e o seu marido devem começar a conviver com pessoas que têm um casamento de excelência. Você tem que ir para perto dessas pessoas, nem que você tenha que mudar de cidade, você tem que mudar de país, meu. Você tem que fazer alguma coisa, entende? Você tem que sentar no lugar, porque quando você senta no lugar onde, hoje, mulheres, vamos falar das mulheres primeiro. A mulher, se você senta numa mesa com uma mulher que serve seu marido, que ama seu marido, e não se sente culpada por isso, caraca, você vai olhar para aquilo e falar, ah, é isso que eu quero viver. Porque uma mulher que serve o marido, um marido que serve a mulher, e sem peso, sem obrigação. Cara, você vê aquilo de forma natural, você fica, mano, eu preciso mudar. É isso que acontece no ambiente. Quando você entra num ambiente onde as pessoas já vivem o que você quer viver, você fala, mano, é isso que mano, eu preciso mudar. Entende? Tipo, o fator é, eu preciso mudar. Caraca, é muito louco. Isso para todas as áreas. Quando você quer ter um impacto da presença de Deus, você quer ter um momento com Deus, você quer ter uma reviravolta com Deus, você precisa conectar em novos ambientes. Isso aconteceu comigo, eu estava até contando para
para Nara, minha aluna, como várias fases da minha vida que eu estava frio espiritualmente e Deus me conectava a um ambiente que tava fogo pegando. Eu entrava naquele ambiente, mano, eu saía daquele ambiente, bagulho, tipo, eu voltava consequentemente a orar, a jejuar, eu voltava, a fome voltava, porque eu entrei num ambiente onde a presença de Deus era palpável e tangível, e tinham pessoas queimando ali. Logo, eu peguei fogo também. Há um poder nisso. Isso ó, eu falei do ver com isso aqui, tá? Olhos mesmo. Só que, Abner, e se eu não tenho essa condição de sair da minha cidade, de mudar? Primeiro que eu não acredito em condição, tá? Se você for viver para sua condição, você não precisa de fé. A fé, ela faz as coisas acontecerem. Mas vamos lá. O que você pode começar a fazer hoje? Ver com o seu coração. Essa chave eu não coloquei aqui. Uma vez Deus falou isso para mim. Dentro, Deus fala tanto comigo na história de Israel e de Terra Prometida. Tudo, todas as paradas, se você prestar atenção, minha é baseada nisso. Até a mentalidade de escravo, tudo Deus me trouxe dali. E uma das coisas que Deus falou comigo foi: sabe o que é visualizar, ilustrando na Bíblia? Visitar a terra. Visualizar é visitar a terra. Lembra que os vigias foram lá visitar a terra, que era deles, a terra era deles, mas eles foram visitar. E aí tem uma chave grande também do porquê muitas pessoas têm medo de visualizar e não conseguem. Porque é como os vigias. Na hora de visualizar, eu vou ser bem sincero para você. Todas as suas crenças limitantes, seus medos, seus conflitos vão aparecer. Eles vão aparecer porque eles estão lá dentro. A visualização é de lá de dentro, certo? Então vai aparecer lá de dentro. Então quando você fecha seus olhos e você vai para uma realidade, vamos dar um exemplo. Eu sei que tem muitos aqui. Você quer a restituição da sua família, do seu casamento. Quando você fecha os olhos e você vê sua família sentada na mesa, seu marido, sua esposa, vocês comendo, sorrindo, seus filhos felizes porque os pais estão juntos hoje, e você consegue entrar naquele lugar ali, você está visitando a terra que é sua. Isso é visitar a terra prometida. Deus prometeu, você vai para lá de forma intencional. Bum, tô aqui. E aí o que vai acontecer? Vai aparecer as crenças limitantes. Lógico que vai aparecer as crenças limitantes. Ah, mas será que isso é possível? Ah, mas será que é coisa da minha cabeça? Tudo isso aqui vai aparecer. Que são os gigantes que apareceram lá para os caras, que os caras olharam para o gigante e falaram, não, nós somos pequenos demais, não dá não. Você tem que ser Josué e Caleb. Você visita a terra, na hora que você abre os olhos, você fala assim, agora vamos conquistar. É isso, agora vamos, porque Deus pode fazer. Tudo que Deus já falou, você pode visualizar de forma tranquila, em paz, porque é uma realidade no mundo espiritual. Baseado no texto de Jacó, você reproduz o que você vê. Provérbios de Salomão. Vamos só ler só alguns provérbios de Salomão. Só alguns. Que ele fala do princípio da visualização e da declaração. Vamos lá. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Esse texto aqui todo mundo conhece. Esse texto está falando o seguinte: o contexto dele, que a poucos conhecem o contexto dele. Por que está escrito isso aqui? Salomão fala o seguinte: Salomão fala o seguinte: se você sentar na mesa de alguém que é avarento, não coma de tudo que lhe der. Por quê? Porque ele fala assim, ó, porque através da boca dele, ele diz: pode comer e beber à vontade. Só que o seu coração não está com as palavras dele. Aí vem o texto. E como ele imagina na alma dele, é assim que ele é. Mano, isso é muito louco. É pesado demais. Porque Deus está falando daquelas. Deus está falando de todos nós, praticamente, que todos nós, em uma hora ou outra, fazemos isso. O quê? Falamos uma coisa, mas não é verdade no nosso coração. Não é verdade. Chegou uma visita. O que ele está falando? Daquele cara que é mão de vaca. Deus está falando daquele cara que é mão de vaca. Aí chega alguém na casa dele, aí a esposa vai e coloca a mesa toda. Mas o cara é mão de vaca.
Aí a esposa fala assim: não, pode comer, come toda à vontade, mas o cara não quer que você come. Mas ele não fala. E ele fala assim: não, pode comer, mano, fica à vontade aí, sinta-se servido. Mas dentro dele, ele não quer que você come. E a Bíblia diz que ele realmente é quem ele está pensando dentro, não é o que ele fala. Qual é a base disso aqui? Sua autoimagem, como você se enxerga, como você se visualiza, assim você é. A imagem que você tem de você mesmo. E novamente está dentro da visualização, porque o tempo todo nós estamos visualizando. O tempo todo nós estamos visualizando. Sabe por quê? Eu vou te falar três palavras: elefante, leão, geladeira. Eu tenho certeza que você viu um elefante, viu um leão e viu uma geladeira. Por quê? Porque as palavras são imagens. Tudo que eu estou falando, eu estou visualizando. Então, quando você fica dentro de você falando assim, ai, meu, você é burra, você não faz nada direito. Você está visualizando isso. A visualização, ela não é separada da declaração e nem a declaração é separada da visualização. Ah, eu vi o leão. Você vai ver, mano. É igual o negativo. Não veja um elefante rosa. Não veja, não veja. Não tem como. Você viu, certo? Tudo que você fala, você vê. Tudo que você fala, você vê. E tudo que você vê, você fala. Por isso você está visualizando o tempo todo. Só que você não faz isso de forma intencional. Você deixa isso fluir de forma natural. Só que o grande problema é que os seus condicionamentos, em sua maioria, não são bons. Então, tudo que você está visualizando, olha que loucura. Você só está visualizando aquilo que falaram sobre você. Então, falaram para você que você é burro, você é burro, você é burro, você não vai ser ninguém, você não vai ser ninguém, você não vai ser ninguém. Você vai ser uma, sei lá o quê, não vou ficar citando outras palavras que as pessoas falam. Você gravou aquilo, gravou no seu coração, e aí você visualiza isso. Só que à medida que você visualiza, sabe o que está acontecendo? Você está criando de novo. Isso é muito louco, porque você visualiza, você cria. E você cria mais, e você visualiza mais. E você cria mais, é um loop. Se você não decidir ser intencional e falar assim, peraí, para. Chega. Eu não vou deixar essa parada fluir de forma natural. Eu tomo as rédeas da minha vida. Se você não fizer isso, você não vai mudar o que você reproduz. Certo? Beleza. Vamos lá. Aqui é o texto. Vou passar um pouquinho mais longe, porque eu quero fazer na prática aqui com vocês. Passar mais um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Palavra de Jesus. Não podia deixar de falar as palavras de Jesus. Não, eu pulei o. Ué, não pus os outros textos aqui, não? Tá, tem um. Tem um. Só um momento. E o slide que tá faltando aqui. Deixa eu ver se eu apaguei esse slide. Apaguei o slide sem querer. Eu coloquei mais dois textos aqui, eu quero que vocês gravem, pelo menos, anotem aí, tá? Provérbio 18, 21 fala o seguinte: o poder da vida e da morte está na língua, e quem a utiliza come do seu fruto. O poder da vida e da morte. Cara, isso é louco. Existe poder maior do que a vida e a morte, mano. Tiago fala o seguinte, Tiago lá no Novo Testamento, hein? Se um homem é comedido no falar, consegue controlar sua própria língua, esse tal é perfeito. É muito louco. Certo, beleza. E outro texto, gente, Provérbios 4, 23. De todas as coisas que você tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. E sabe o que é coração? Coração é o depósito das imagens guardadas no seu interior. Esse é o seu coração. Nós vamos ver que Jesus fala isso, tá? O seu coração é aonde está gravado. Lembra do texto do provérbio? Esse texto mesmo aqui que eu acabei de falar com você, ele fala assim, ó. Ele diz para você, come e bebe, mas o seu coração não está contigo.
O coração é onde está guardado a sua autoimagem, a imagem que você tem de Deus, que nós já conversamos na aula passada. Tudo isso está guardado no seu coração, tá? Agora nós vamos para as palavras de Jesus, que a gente não podia falar tudo isso se não falar as palavras de Jesus. Pensa o seguinte, esse texto aqui aconteceu em que momento? Jesus passou pela figueira, a figueira não tinha fruta, ele falou assim, nunca mais dê fruto. Bum. Aí o que aconteceu? Quando passavam na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus, tende fé em Deus. Esse texto aqui, ó, se você não sabe, ele foi traduzido errado. Tende fé em Deus. Sabe qual que é a tradução correta? Tende a fé de Deus. Ou seja, o que ele está falando aqui? Você tem que ter a mesma fé que Deus tem. A fé do tipo da fé de Deus. Aí ele fala qual que é o tipo da fé de Deus logo embaixo. Ó. Em verdade vos digo, qualquer que disser. Ou seja, ele está falando que é aquilo que ele disser? Não. Aquilo que os apóstolos disser? Não. Ele está falando, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Se você falar e você crer no seu coração que o que você fala acontece, vai acontecer. É isso que Jesus está falando. E como alguém pode dizer, depois desse texto, leia esse texto, depois alguém pode dizer que as nossas palavras não criam nossa realidade. Como não? Ah, declaração não funciona. Tem sim a declaração que não funciona. Sabe qual que é? Aquela que você diz, mas seu coração duvida. Mas tem uma arma para isso que eu vou mostrar para vocês. E ó a chave seguinte: por isso vos digo que tudo o que você pedir em oração, mas crê que já recebeu, tê-lo-eis. Ou seja, novamente está falando do agir como se já fosse. Você declara. Logo você declarou, você já sabe que se manifestou. Então você deve agir como alguém que já recebeu. Já aconteceu. Não importa se eu vejo ou não, já aconteceu. Você deve se comportar como alguém que já aconteceu. Por isso que a fé não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver. Jesus está falando, crê que já recebeu. E seu corpo não vai sentir a coisa, porque ele não vai ver. Vai passar uma fase que você vai mudar de estágio, aonde você vai começar a sentir o que você vê. Isso vai acontecer, mas precisa de repetição. Certo? Então, Jesus aqui fala, qual que é a fé de Deus? Qual que é a fé de Deus? Deus, tudo que ele fala, acontece. Você deve ter essa mesma fé. Que as suas palavras criam a sua realidade. Suas palavras criam sua realidade. Na verdade, suas palavras criam todas as realidades. E aí, como manifestar? Por isso que o título é Como Manifestar. Por quê? Porque já existe. Você só precisa manifestar isso. E como você manifesta? Declarando o que Deus diz. Esse texto aqui eu não coloquei, né? Marcos 11, 23. 23 e 24. Tudo que você diz e o seu coração crê vai se manifestar. Beleza. Ó, Abner, quando eu digo, o meu coração ainda não crê, o que que eu faço? Quem se identifica com isso? Tem alguém que se identifica com isso? Acho que todo mundo, né? Não vou nem esperar responder no chat. Mas tem umas pessoas que têm os dedinhos rápidos. Já mandou eu. Eu em alguns momentos, eu. Ó, só que essa instrução que eu vou lhe dar, ela vale US$ 1 milhão. Não é nem de reais, hein? É US$ 1 milhão. De dólares. Ó, essa agora, falando sério, essa instrução vai evitar frustração. Vai ter duas fases aqui. Primeiro, tudo que você fala e você crê vai se manifestar. Não tem como não se manifestar. Jesus disse isso. É um princípio. A fé sempre vai manifestar.
Certo? Beleza. A fé sempre vai manifestar. Show. Mas tem um processo que você vai declarar e você não vai crer. Seu coração vai ir contra você, parece. Nesse momento, o que você precisa entender é que aquilo que você está falando vai demorar para se manifestar porque o seu coração ainda está em desacordo com o que você está falando. Só que, se você repetir essa fala constantemente, independente dos seus sentimentos, o seu coração começa a aceitar isso. Aos poucos ele vai aceitando isso, ele vai aceitando, ele vai aceitando. Até o momento que as barreiras, que são fortalezas, que são crenças, que são traumas, são é, derrubados. Nesse momento, quando você alinha o que você fala com o que você crê, aí começa a se manifestar. Qual o grande problema na prática? As pessoas começam a se declarar, só que o coração dela não sente aquilo. Aí elas se sentem o quê? Falsas. Não, isso aqui é falsidade. Eu não creio nessa porra. Pra que eu vou ficar falando isso? Você precisa entender. Pra que eu vou ficar falando isso? Você precisa falar até crer. Essa é uma das formas de você mudar o que o seu coração acredita. Por quê? Porque tudo que você acredita é porque alguém repetiu na sua cabeça. Você precisa agora repetir na sua própria cabeça. Para você crer em outra coisa. Só que a única coisa que você tem que fazer, você precisa diferenciar isso. Por quê? Pelo fato de você não crer ainda, não vai se manifestar. E aí você vai pensar, o que eu falo não funciona. Não, você está no primeiro estágio. O primeiro estágio é falar até crer. Depois você vai falar o que crê. E aí vai se manifestar. Você pode ver isso em situações diferentes. Acontece comigo. Eu creio mais em algumas áreas da vida do que em outras. Por exemplo, tem pessoas que crê muito mais na cura de alguém do que na provisão financeira. Então, no momento que você declara a cura, ela se manifesta. Mas você declara a provisão, ela não se manifesta. Por quê? Porque nessa você tem fé, nessa não. Então você está no processo de crer nessa. O seu coração tem mais fortalezas nessa área do que nessa. É isso. Loucura. Deus falou comigo sobre o coração ontem à noite, em Ezequiel 44, hoje no trabalho com um produto de limpeza. Veja, agora na live com você. Jesus, Jesus. É, Francine, você tá com o portalzão aberto. Francine agora é minha aluna de mentoria também, ela tá com o portalzão aberto. Hoje eu fui marcar o dia da mentoria com ela falou que Deus já tinha falado com ela. Eu falei, pô, tá embaçado, hein? Tem um momento que a gente tá com o portal aberto, aproveita. É, aproveita, esquece o que eu falei. Não aproveita, porque aproveita parece que vai terminar, né? Não vai terminar. O que eu quero dizer é, mantenha esse fogo aceso. O diabo vai tentar roubar, não deixa. Como vai, Abner? Mantenha esse fogo aceso. Priorize o lugar de intimidade. Não deixe que te rouba do lugar de intimidade. Eu tenho uma dúvida. Tem que ter alguma ação além de declarar e visualizar? É preciso seguir alguns passos para manifestar algo? Por exemplo, cura? Show. Vamos lá. Agora vamos para a prática. Vocês entenderam, né? Vocês já entenderam que, ó, eu demorei 1 hora para falar, para provar na Bíblia que declarar e visualizar é bíblico. Ah, Abner, por que que você fez isso? Porque você fala demais? Não, porque tem muitas fortalezas no coração aí de vocês que impedem vocês de visualizar e declarar constantemente. Como você sabe disso, Abner? Porque tinha muitas no meu. Eu sei disso por causa na prática. E sabe uma vez quem me quebrou essa chave? O Rainer, sentado, almoçando com ele. Eu tava almoçando com o Rainer, eu e meu pai almoçando com o Rainer e com o Daniel, que é o tradutor dele. E eu estava visualizando, eu estava começando a fazer de forma intencional as meditações com base nos áudios dele. Ele tem um áudio, um kit do coração, que ele chama. Aconselho vocês a adquirirem, tá? Kit do coração, é o livro Coração e os áudios, 21 áudios, de que ele faz meditação guiada. E eu estava fazendo as meditações dele, né? Eu já tinha feito outra época, mas tinha desistido por causa da mentalidade religiosa. Aí com a dele, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio até eu conseguir. Isso foi em 2021. Kit do coração.
Kit do coração. Aí eu sentei, eu tive a oportunidade de sentar para almoçar com ele, e aí eu falei para ele que com as meditações, depois de muitos meses, com a meditação guiada, eu conseguia meditar. Confesso que não consigo ouvir os áudios dele até o fim. Cara, vou falar um bagulho pra você. Por isso que eu fico. Calma, Abner. Hum. Por isso que eu fico. Calma. Vamos lá. Por isso que às vezes eu perco o controle quando alguém me fala assim: eu não consigo, é difícil. Eu sei, eu babei, eu dormi, o primeiro mês inteiro eu dormia. Eu colocava a meditação guiada aqui, era 21 minutos de meditação. Mano, dava 10 minutos, eu tava babando de sono. Eu já tava acordando. Foi mais de um mês dormindo, mais de um mês dormindo. Só que é isso que eu falo, essa é a diferença. Gente, essa é a diferença. Você não pode desistir. Você tem que falar assim: eu vou aprender essa loucura, nem que eu tenha que morrer por isso. Pô, é isso que falta no cristão. Eu dormia todos os áudios, todos os áudios. E é muito engraçado, porque eu entrava no quarto e falava pra minha esposa assim: ó, vou meditar. Eu saía do quarto bravo, mano, mas bufando. Pô, mas o que aconteceu? Eu dormi de novo. Ela falou assim: a meditação não tá fazendo bem pra você, não. Você senta no quarto pra meditar e sai mais bravo. E foram mais de um mês assim, acredito eu. Só que teve uma hora que eu aprendi e consegui, né? Aí eu tive a oportunidade de sentar com ele e falei assim, cara, eu consigo. Agora eu já tô na fase que eu consigo meditar com os áudios, mas eu não consigo construir as minhas próprias meditações. Eu só consigo meditar com a meditação guiada. Aí ele, com aquele português dele austríaco, pode te falar porque você não consegue? Aí eu, por que tu não consegue? Porque você tem a mente religiosa. Nossa, foi uma paulada na lata. Sem dó, sem nada, só tapão. Você acha que você tá fazendo algo errado ainda? Eu saí de lá, tipo assim, mano, ainda tem essa palhaçada dessa crença. Mas foi muito louco, porque ele me confrontou, eu mudei. Logo que eu saí dali, eu comecei a testar, fazer as minhas, demorou um pouco ainda, mas eu consegui. E hoje eu faço minhas meditações de forma normal. Eu consigo ver qualquer coisa. Mas, cara, foram anos. Entende? Anos. Por isso que eu tô falando, eu tentei de uma semana e não deu certo. Ah, vontade de dar uns tapas nas bochechas de todo mundo. Acorda, gente. Você precisa praticar. Você não tem um costume, você não tem um hábito, você quer aprender. Como que você vai aprender assim, de um dia para o outro? Né? Tirando as pessoas que são sensíveis aí, às vezes eu pego umas alunas aí que é absurdo. Fecha seus olhos, dá pro seu coração. A pessoa vê tudo lá, mano. Tá, mas como você consegue assim? Na primeira vez, você consegue ver tudo. Eu não fui assim. Eu fui muito difícil. Por isso que eu te entendo, meu filho. Você não consegue visualizar? Eu te entendo. Eu também não conseguia. Mas eu aprendi. Então você também pode. Tá? Por que que eu falei tudo isso, gente? Não lembro. Mas vamos lá. Vamos para a prática. Primeira coisa, vamos lá. Quando você for visualizar, como que você faz? Tá? Você precisa visualizar já concretizado. A visualização não é assim, ó. Eu vejo que amanhã eu vou faturar tanto, amanhã eu receberei minha cura. Eu me vejo que em poucos dias eu serei curado. Não, 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 não. Não é assim que visualiza. Não é assim que visualiza. Novamente, tudo que eu falar não é assim, não pode, não leva como não pode mesmo, tá? Você pode fazer o que você quiser, mas eu tô tentando te trazer na prática, tá? É assim, ó. Você fecha os olhos. Vamos lá. Anota os passos aí. Passo um. Esse passo um é muito importante. E Deus me trouxe uma chave nesse passo um hoje. E eu tenho certeza que ele me trouxe essa chave no passo um hoje. Na verdade, ele não me trouxe, ele me relembrou algo que eu tinha esquecido. Você tem que relaxar o seu corpo até entrar no estado receptivo. A visualização não é simplesmente fechar os olhos e começar a ver. Tudo bem você fazer isso, mas não tem o mesmo poder. Tudo bem começar dessa forma, mas não tem o mesmo poder. Quando você ouve as meditações guiadas, se você for lá no YouTube e ver uma de meditação guiada, eles vão começar. Feche seus olhos, inspire e expire. Não. E aí você fala assim, mano, eu não aguento isso daí não. Sabe que você não aguenta? Porque você é ansioso. É isso.
O erro não tá no áudio, o erro tá na sua cabeça. Então, você tem que relaxar o seu corpo. Por quê? Cara, é muito louco. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Eu espero que você já tenha tido. Tem um momento que você relaxa o seu corpo de um jeito. E aí, o que que eu percebi na prática, tá? Fazendo isso? Como eu não descansava. Eu não sabia descansar em Deus. Eu percebi na meditação, sabe por quê? Porque quando o meu corpo relaxava, ele dormia. Ou seja, qual era o sinal do meu corpo? Eu estava totalmente em estado de alerta o tempo todo. A única hora que era para relaxar, meu corpo entendia que era para dormir. Mas não era para dormir, era para relaxar e ficar relaxado. Nós precisamos entender que não ter uma vida relaxada é um erro. Nós acostumamos que a vida adulta é ficar preocupado, ficar na correria, é trabalho, é isso, aquilo, aquilo. Isso é vida adulta. Você é adulto. Até a gente olha para uma criança, o que que a gente fala? Não liga para nada, não tem boleto para pagar. Como se a vida do adulto fosse preocupação. Nós aprendemos assim, mas não é assim no reino, tá? O que que Jesus falou? Não se preocupe quanto o dia de amanhã, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. A nossa vida deveria ser uma vida relaxada. Você já entrou no nível de relaxamento? Você já entrou no nível de relaxamento? Sem ser dormindo. Já entrou? Respirar fundo. Respirar fundo. Nem que você tenha que fazer isso 20 minutos, até seu corpo fazer assim, ó, desligava. Eu lembro que quando eu aprendi a meditar mesmo, eu ficava assim, às vezes, de olho fechado, e meu corpo relaxava. De repente, eu tava uns 5 minutos relaxado, e parece que meu corpo ia para um portal mais relaxado ainda. Mano, eu vou falar uma coisa pra você. Você entra num lugar mais fundo, tuf, tudo de olho fechado. Aqui eu vou dar uma chave que vai acontecer com você quando você começar a fazer isso. O seu nível de ouvir a voz de Deus vai crescer absurdamente. Absurdamente. Por quê? Porque Deus está lá dentro de você. E pensa o seguinte: você não tem barulho nenhum. Você está no nível relaxado, corpo relaxado, pernas relaxadas, ombros relaxados, sem tensão, sem estado de alerta. Mano, nesse lugar você ouve tudo. É muito louco, mano. Passou uma luz na tua tela aí, Abner. Pode ficar aí, Ângelo. Fica de boa. Faz o que você quiser. Abner, quando eu relaxo, eu durmo. Eu tenho dificuldade para relaxar ou ouvir Deus. Isso tudo porque tenho transtorno de ansiedade generalizado. Não tem nada, irmão. Você não tem nada. Para, a primeira coisa que você vai fazer é mudar sua declaração. Eu vou fazer algo agora para você. Coloca a mão no seu coração. Eu declaro agora que todo decreto de ansiedade sobre sua vida seja quebrado agora, no nome de Jesus. Você não é ansioso. No nome de Jesus, você não é. E a partir de hoje, você começará a experimentar a paz de Deus. Pum, tá quebrado. Nunca mais declare isso sobre sua vida. Eu tenho transtorno de ansiedade. Não, você não tem nada. Não tem. Você não tem, você não é. Você está aprendendo hoje o poder de declarar. Você não pode declarar. Esses dias eu postei um vídeo falando o que o médico chegou para minha mãe e falou assim: eu vou arrancar o teu útero. Minha mãe era estéril, não podia ter filhos. E o médico falou assim para ela: ó, vou arrancar o teu útero. Só que eles já tinham ouvido de um profeta: ó, você vai ter um filho. Foram para casa e falaram assim: e aí? Falaram assim: vamos ficar com a palavra de Deus. Correram riscos e ainda aconteceu percalço. Eu não tô falando que a sua vida vai ser simples, só começou a visualizar as coisas vão começar a se manifestar facilmente. Ela teve um filho, perdeu o filho, depois sofreu um acidente. Um caminhão pegou ela, jogou do outro lado, que fraturou o crânio, quebrou a bacia e ainda assim depois engravidou. O que eu tô querendo te dizer é: Deus não diz sobre você que você é ansioso. Então você fica com a palavra de Deus. Fica com a palavra de Deus. Mas agora, entrando na sua vida, eu entendo você no sentido da dificuldade, tá? Como eu disse para você, eu tinha extrema dificuldade, é relaxar e dormir. Só que eu continuei. Nem que você babe 6 meses, irmão. Você tem que continuar. Até você conseguir.
O seu corpo, o seu corpo e a sua mente vai encontrar um caminho. Seu corpo e sua mente meio que fala assim, mano, desiste, esse cara não vai desistir, não. Vamos encontrar o caminho para fazer ele meditar. E aí vai. Olha aí. Testemunho. Eu era totalmente dependente de remédios, porque tinha crises generalizadas de ansiedade e pânico. Até começar a visualizar a minha cura e não tomo mais nada e sou liberta disso há 3 meses. Uau! Aí. Paulada. Ó, uma chave importante. Toda vez que um testemunho é contado, abre-se um portal para que se manifeste novamente. Não sei se você sabia disso. Então, pega essa palavra para você, Tom. Pega essa palavra para você e fala assim: eu me aproprio disso, tá? Vamos lá. O que que você vai visualizar? Me fala um exemplo aí, gente. Me fala um exemplo aí. O que que você quer que aconteça? O que que Deus já falou sobre você? Fala um exemplo aí, por favor. Vamos fazer na prática. Vamos! Vou competir boxe dia 10. Tá, mas minha família é restaurada. Aí, algo quero ver, quero vencer. Quero tomar menos soco. Outro dia eu fui treinar nesse negócio do silêncio relaxado, minha perna mexeu sozinha, movimento involuntário. Acontece uma parte de coisa louca. Vamos lá, família restaurada. Show, uma família restaurada. Nada melhor do que isso. Vamos lá. Duas famílias restauradas saíram assim de lá. Seguinte, pessoal. Primeiro passo, qual que é? Relaxar o seu corpo. Então, de fato, você não vai passar para visualização até que você sinta o seu corpo relaxado. Inspira, segura. Você vai soltar lentamente. Depois de novo. Você vai soltar. Como eu faço pra mim? Tem dia que é muito difícil. Eu começo a falar assim, ó. Eu uso a declaração. Eu me desligo de toda preocupação. Eu me desligo de toda ansiedade, de toda inquietação. Agora é um momento de eu visualizar, é um momento de eu ter um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, criar minha realidade. Eu me desligo de tudo e fico respirando fundo. Às vezes não consigo, eu declaro de novo, e de novo, e de novo, e vou fazendo. O que que me ajuda? Fones, música instrumental, um soaking e fechado. No começo, o que que eu fazia? Eu sinto meus pés relaxarem, eu sinto meu joelho, eu sinto minha coxa. Você começa a ter consciência do seu corpo. E eu, como aprendi os áudios do próprio Ryan, eu faço consciente hoje comigo. Eu conto de 20 a 0, lentamente. 20, 19. E eu falo, a cada número que eu contar, meu corpo vai relaxar mais. 18. E vou indo, e vou indo. Na hora que eu senti, bum, acalmou, calmou tudo, eu começo a visualizar, tá? Então, o primeiro passo, relaxar. Ah, beleza, então funciona assim, se eu sou a imagem e semelhança de Deus e ele trouxe à existência tudo que existe pelo poder da sua palavra, então a mim também foi dado esse poder. Bum! Bum, 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 bum. Você entendeu? Show, mulher. Guarda isso daí em 7 chaves. Bazinga. Ah, até o Sheldon surgiu aí do nada. Qual a melhor posição? Cara, eu acredito que sentado é a melhor posição no início. Porque deitado você vai dormir muito, eu acho. Deitado você vai dormir muito. Assim, sentado você já vai babar, mas deitado é muito mais fácil de babar. Então, eu faria sentado, postura ereta. Eu costumo fazer isso com as alunas. Se coloque numa postura de alguém que vai encontrar Jesus. Não é assim, ó. Então, assim, é uma postura ereta. Se melhor ainda, se for na ponta da cadeira, sabe? Mano, tem muitos médicos que falam isso, muitos treinadores falam isso. A nossa vida seria totalmente diferente se a gente soubesse pelo menos respirar só. Você respira tudo errado. Aqui, ó. Solta, vai embora. Relaxou o corpo, aí começa. Eu vou imaginar, tá? Como eu conheço um pouco das histórias
da Fernanda, da Eula, que soltaram Família Restaurada, eu vou criar como eu faria, tá? Hum. Eu me vejo agora acordando, levantando da minha cama, indo ao banheiro, escovando os meus dentes. Eu estou feliz, estou grato, porque a minha família está toda em casa. Eu volto, olho na cama e vejo a minha esposa, o meu marido, deitado, ainda dormindo. Eu levanto mais cedo e me emociono de gratidão a Deus, porque Ele manifestou aquilo que Ele disse que faria. Eu desço para preparar o café. Vou fazer desse dia um dia especial. Eu preparo um café para toda a minha família. Depois que o café está pronto, eu ouço meus filhos acordando e meu esposo acordando e eu grito que o café está na mesa. Eles chegam na mesa, sentam comigo e ficam com aquela cara de surpresa, porque a mesa está muito bonita. E eles perguntam: O que que foi, mamãe? Por que que a mesa está tão bonita? Algum dia especial? E eu falo que sim, é um dia especial, porque estar com eles sempre é especial. E naquele momento nós sentamos, conversamos, rimos, comemos. Eu vejo frutas, eu vejo bolo, eu vejo café, eu vejo suco. Eu olho pela janela e vejo um dia nem frio nem calor, temperatura boa. Eu olho para os olhos do meu marido, eu olho para os olhos do meu filho. Eu vejo a alegria, eu vejo a felicidade. E nesse momento eu agradeço. Pai, obrigado porque o Senhor concretizou aquilo que o Senhor disse que faria. Amém. Você tem ideia? Eu nem tenho essa história e eu estou me emocionando. É fazer como se já estivesse lá. Se Deus falou, é real. Show, eu consegui visualizar. Fernanda falou algo importante. Sabe o que eu tenho feito? Não durmo mais no lugar do meu marido, porque eu vejo ele dormindo e acordando comigo todos os dias. Isso foi orientação através da visão. Isso. Você entendeu? Quem entendeu aí? Como visualiza? Manda no chat. Qual foi a experiência que. Eu sei que muitos não têm essa história, mas vendo eu fazer aqui, qual foi a experiência? O que que mudou aí? O que que você entendeu? Intencionalidade nos detalhes. É, isso é muito importante. Quanto mais detalhes você enxergar, mais o seu coração marca. Isso é muito poderoso. Essa questão da luta que a Fernanda falou aí do Alan, mano, o lugar que as pessoas mais fazem isso é nos esportes. Os grandes vencedores sempre visualizam se vencendo antes. Phelps fazia isso. Se você assistiu o LeBron James, ele faz isso até hoje. Cara, é, é tipo assim, todo mundo tá usando, nós que somos filhos de Deus, que temos a palavra de Deus. E aí? Ninguém pegou chave nenhuma, não? Tirando a Eula e a Fernanda que estão babando um pouco aí. Ver aqui que quero ver manifestado em mim, na minha família, certo? Isso aí, Anete. Enxerga. Aí o que que vai acontecer, pessoal? Você relaxou o seu corpo, certo? Relaxou. É normal que no começo você visualize com o seu corpo não tão relaxado. Tem momento, tem dia que você não vai conseguir chegar no nível máximo de relaxamento. Ah, eu não vou visualizar por causa disso? Não, vai. Por exemplo, nas sessões da mentoria, eu não dá tempo de eu esperar a pessoa chegar no nível de relaxamento absurdo. Respira, 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 vamos pro seu coração. Dilata, vamos embora.
Só que quanto mais adormecida as suas emoções estiverem, mais vai ser real. É isso que vai acontecer. Só que o que vai acontecer também é que você vai se misturar com o profético. E o que é o profético? É quando você começa a captar as paradas do céu mesmo. Então, num momento de visualização, Deus vai te revelar algo sobre sua família, como a própria Fernanda falou, Deus te dá uma instrução. Começa a vir algumas chaves, porque você está lá dentro. Lá dentro do seu coração é onde mora Jesus, onde mora o Espírito Santo. Tanto que nas minhas visualizações, eu não divido mais minhas visualizações dos meus momentos com Jesus e o Espírito Santo. É tudo misturado, mano. Eu fazia as minhas visualizações antes, quando eu fazia a meditação guiada lá, eu fazia os 21 minutos da meditação guiada, depois eu parava, desligava e continuava, porque eu já estava num lugar, eu não queria sair daquele lugar. E eu já ia para os momentos com Jesus. Passar tempo com Jesus, mano. Ficar silêncio, conversar, fazer pergunta e ir embora. E aí o que vai acontecer é que você vai sair desse processo de mecanismo de como falar com Jesus. Mas está lá dentro do seu coração. Pergunta tudo para ele que você quiser perguntar. Você vai começar a ter experiência com anjos. Cara, vai ser muito louco. Outra coisa que vai aumentar muito, se você fizer isso antes de dormir, vai aumentar os sonhos proféticos. Porque você, quando visualiza, isso aqui é medicina também, tá? Ciência. Quando você relaxa o seu corpo para meditar e dorme, você vai direto pro sono profundo. Você não passa por aquele processozinho, sabe? Tipo, dorme, 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 dorme para entrar no sono profundo. Não, você vai direto pro sono profundo. Cara, eu tava até contando hoje para um aluno que eu eu tinha sonho profético quase todo dia antes do Anthony nascer. Porque depois que o Anthony nascer, a gente já não dorme direito. Então já fica mais difícil ter sonho, né? Você não dorme, você vai ter sonho como? Mas é difícil, porque eu ainda tô na fase, tipo assim, ele tá com 1 ano, mas ele ainda acorda de madrugada. Enfim, a vida é cansativa. Sabe a vida de pai e mãe como que é? É cansativo. Então não é como a vida de solteiro, que você deitava a hora que queria. E aí, eu falei que o primeiro passo é relaxar, tá? Aqui eu vou dar algumas instruções agora, se você quer é, fazer isso antes de dormir. A instrução é, primeiro, deita antes de estar podre. Porque se você tiver podre, você vai bater e dormir, filho, vai apagar. Então, tipo assim, você tá acostumado a dormir meia-noite. Sabe o que você faz? Deita 11 horas, 11h20. Porque você tá com sono, mas você tá ainda um pouco alerta. Certo? É... Deita antes de dormir. Qualquer outra dica? Ah, na hora que você tá no relaxamento, uma das declarações que você faz é: Senhor, quero ter sonhos proféticos. Eu durmo num estado receptivo para ter experiências contigo na madrugada. Você declara mesmo. Se você quiser ser mais ousado ainda, declara assim: e eu quero que sejam sonhos bons. Quero ver anjos. Tudo bem se quiser mostrar uns demônios, não tem problema não. Mas eu quero ver anjos. Eu quero ver essas coisas. E por que que eu falo dos demônios? Porque quando você começa a ser intencional nisso, você acessa muito o mundo espiritual. E quando você acessa o mundo espiritual por sonhos, o diabo vai querer fechar essa porta. E sabe como que ele vai querer fechar essa porta? Te trazendo pesadelos. E aí, quando ele te traz pesadelos, você mesmo declara: eu não quero mais viver isso. Na hora que você declara, se manifesta. Você fecha a porta. Entendeu? Então, se tiver vindo dois, três, quatro, cinco, seis pesadelo, cara, eu faço assim com Deus. Deus, pode mandar pesadelo, pode mandar tudo, eu só quero acessar o profético. E você vai começar a acessar. Porque você acessa, você relaxa, você entra, você fica receptivo ao mundo espiritual, porque o mundo espiritual não é lá no céu. O mundo espiritual é paralelo a esse mundo. Quando você está calmo e relaxado, você começa a captar o mundo espiritual. Quantas palavras proféticas para pessoas eu recebi nas minhas visualizações? Eu estava quieto lá, daqui a pouco eu vi. Eu lembro que uma vez eu vi a Arlequina, é assim que pronuncia o nome dela? Eu não sei. E eu lembro que eu vi, ela passou na minha. Tipo assim, eu tava de olho fechado, gente. Ela passou na minha frente, é como se ela, tipo assim, ó, faz de conta que o meu olho é essa telinha aí que você tá me vendo, tá? Ela fez tipo assim, ela olhou pra mim e se jogou de um prédio. Eu vi isso, tipo assim, 2 segundos. Ela olhou pra mim e eu tava de olho fechado, tá? Ela veio até aqui assim, ó, bom, se jogou no prédio. Na hora que ela se jogou no prédio, eu sabia que era um espírito de suicídio, só que eu não sabia pra quem que era. Aí eu dormi, naquela noite eu sonhei com a menina. E na hora que eu acordei, é ela.
Então eu tive uma visualização acordado, eu tive a palavra profética acordada, aí eu dormi e sonhei com a pessoa, e quando eu acordei, Deus falou, é ela. E aí o que eu fiz? Eu fui atrás da pessoa. Não é tipo assim, ah, pai, legal, beleza, show. Não, fui atrás da pessoa, perguntar, orei por ela, enfim. O negativo também é profético, exemplo, não quero isso, não quero aquilo. Não quero isso, não quero aquilo. Você está falando de declarar, né? A declaração negativa é que profético e declaração são duas coisas diferentes. Profético é tudo que é inspirado. A declaração, eu não preciso ser inspirado por Deus para falar a declaração. Só posso declarar, eu declaro aquilo que eu vejo. No momento que você declara algo que Deus te falou, é profético. Agora, se você declara que algo não, Deus não te falou, você só está declarando, então não é profético. Tudo que você declara tem o poder de acontecer, tá? Seja negativo ou seja positivo. Então, beleza, pessoal. Relaxou o corpo, entrou no estado receptivo, fecha, com os olhos fechados, começa a falar como se tivesse acontecido. Você vai se identificar com a melhor forma. Eu falo, eu vejo. É a forma que eu falo. Mas talvez para você seja, eu sinto. Eu não sei como que é para você. E você não sabe. Eu vejo, muitas vezes eu vejo das duas formas, tá? Eu vejo eu em primeira pessoa, depois eu vejo eu em terceira pessoa. Então, ó, eu me vejo num palco falando para 1 milhão de pessoas. Depende, eu me vejo sentado me vendo falar, entende? É uma brincadeira com tudo que você vê. E deixa fluir, mas só deixa fluir, entendeu? Só deixa fluir. Só que lembre-se disso, é ver já realizado. Ver já realizado, não é vai acontecer, não. Já realizado, ok? E eu uso a visualização junto com a declaração. Você viu que eu fiz aqui em voz alta? É assim que eu faço também, sozinho. Porque eu tenho uma dificuldade de ficar em silêncio e ver tudo. É como se eu guiasse a mim mesmo. Sabe quando você tem a meditação guiada que tá guiando? Faça isso, você vê aquilo e tal. Eu me guio com a minha voz. Aí sim, tem alguns momentos que eu fecho, não falo nada e consigo ver. Só que eu já criei o hábito de declarar e tudo que eu declaro, o meu coração vê e aí se torna uma mistura de visualização e declaração. Agora, quando eu acordo de manhã, não é visualização e declaração às vezes. É só declaração. Por exemplo, estou fazendo café. Esses dias foi absurdo. Foi terça, eu acho. Eu acordei, fui fazer o café. Mano, eu peguei assim na cozinha, assim, comecei a declarar em voz alta. Eu declaro a manifestação das bênçãos que já são minhas. Agora eu vou fazer a declaração, tá? Só quando é declaração. Então eu vou te fazer exemplos de como as minhas declarações. Eu declaro a manifestação das bênçãos que já são minhas em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha vida, saúde, sobre a minha família, provisão financeira, prosperidade, riqueza, experiências com Jesus, palavras proféticas. Eu declaro que os caminhos à minha frente se abram. Eu declaro que as portas se abram. E eu me vejo, aí já visualizo e declaro ao mesmo tempo. Eu me vejo andando numa rua, e essa rua, a tudo que eu toco vira ouro. Eu vejo várias ruas perpendiculares a ela, e o nome dessa rua é graça, e todas as ruas perpendiculares significam provisão, significam portas abertas, significam novas conexões. E à medida que eu caminho nessa rua, eu vejo que tudo se conecta a mim, porque no momento que eu estou na graça, tudo é atraído para mim. Eu tenho a bênção de Deus, eu atraio dinheiro, eu atraio alunos, eu atraio saúde, eu atraio prosperidade, eu atraio experiências com Deus, eu atraio. E começa. Ixi, você vai falando, vai declarando, vai declarando, vai declarando, vai declarando. E tudo que eu declaro, para mim, tudo tem base bíblica daquilo que eu estou declarando. Então não há dúvida na minha declaração. Deus quer que eu seja próspero? Sim. Deus quer que eu tenha experiência com Ele? Sim. Deus quer que eu tenha saúde? Sim. Entende? O que Deus não quer que eu tenha? É muito louco. Então você só declara, 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 declara. Uma das coisas, declaro conexões. Eu me vejo Deus me conectando a novas pessoas. Eu vejo Deus me conectando a pessoas que carregam o que eu preciso. Eu vejo Deus me conectando a pessoas que precisam do que eu carrego. Vocês são respostas da minha declaração. E eu vou declarando, declarando, declarando. Eu não curto muito, pessoal, ficar declarando só versículo bíblico, tá? Por quê? Porque se tornou uma parada meio, tipo,
mecânica, sabe? Tipo assim, é... Senhor é meu pastor, nada me faltará, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, tipo assim, não- se o texto é uma verdade para você, show. Aí não tem problema. Estou falando de pessoas que declaram mecânico. Acho que só pode declarar aquilo que está na Bíblia, no texto. Então, quando eu falo assim, eu desconfiguro o texto. A Bíblia diz: você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Então, significa toda sorte de bênçãos, significa o quê? Toda sorte de bênção. Ué, todas. Então, quando eu falo assim, eu declaro a manifestação de provisão e de recurso, eu estou falando desse texto. Eu declaro a manifestação de saúde, eu estou falando desse texto aqui. Eu declaro a manifestação de experiências com Deus, de acesso a portais espirituais, de receber revelações. Eu estou falando desse texto. Eu declaro que Deus me dá a capacidade para administrar os meus negócios. Deus me dá uma habilidade, eu acesso a habilidade de fazer é, conexões espirituais. No momento que comecei a me ligar aqui. Cortou meu áudio aí? Não? É que me ligaram aqui e aí tocou no computador. Percebe? Então, as minhas declarações funcionam de que forma? É, uma, eu declaro a manifestação das verdades bíblicas. E aí você precisa ter conhecimento de nova aliança. E se você não tem conhecimento de nova aliança, você já sabe aonde é, né? Vamos ver se você sabe onde é. Você não tem conhecimento ainda de detalhes da nova aliança e de detalhes de tudo que é direito seu como filho, de todas as promessas de Deus, para onde você tem que ir. Vamos ver se você já pegou a chave. Vocês já entenderam. Vocês estão aqui comigo há algum tempo, uns de vocês. Curso a transição. Curso a transição. Não... Batata, mano. Você precisa ter clareza. Por isso que eu falo que todos vocês que estão aqui, que eu tô gostando de ver as mesmas pessoas aqui, estão aqui repetidamente. Cara, você precisa estar no curso da transição, porque a mentalidade, eu só consigo declarar desse jeito porque eu tenho a mentalidade dos textos. Entende? Os textos, os princípios estão aqui. Então eu declaro os princípios. Agora, se você não. E outra, você vai ter que passar por um processo ainda, tá? Porque você vai declarar e você vai achar que é mentira, tudo isso. Eu passei por todo esse processo aí. Ah, não, é mentira, é mentira, é mentira. Putz, eu não conseguia falar que eu atraio dinheiro. Eu não conseguia falar que eu manifesto dinheiro. Eu não conseguia falar essas coisas. Por quê? Porque tinha um monte de pobreza e de escassez ensinada pela religião desde mim. Hoje é normal. Eu falo, eu declaro riqueza, eu manifesto prosperidade, eu manifesto isso, eu manifesto aquilo. Eu agradeço. Outro processo que eu faço muito, gente. Eu agradeço, agradeço, mas eu agradeço até o dedinho do pé. Hoje eu tava conversando com uma pessoa, ela tá aqui, não vou abrir se ela quiser falar. Ela tava falando, pô, Abner, eu já sou uma senhora e eu perdi muito tempo na religião. Eu perdi muito tempo na religião e parece que, pô, cara, e eu tava falando com ela e eu tinha conversado com uma aluna minha que também já tem essa idade, que tava com o mesmo discurso. Aí eu falei assim, ó, vou te dar um exercício aí agora. Você vai fazer? Legal, porque ela é bem. Vou te dar um exercício, você faz? Ah, ela, faço. Eu falei assim, tá. Você ficou quantos anos na religião, mais ou menos, assim? Conta, vai. Ah, 20 anos, 30 anos, 40 anos, tá? Coloca no papel 10 motivos que você é grata que você ficou preso na religião. Ela me mandou em 10 minutos. 10 minutos, nem isso, eu acho. Eu falei, cara, uma mulher rápida. Aí ela me mandou, tirou o print, mandou. Eu falei, como que você se sente? Ela, abençoada. Já era, mudou a perspectiva do passado. Eu falei assim, ó, esquece, olha pro seu passado com bons olhos. Simples. Eu fiquei preso na religião um monte de tempo. Eu fiquei 15 anos preso ao pecado. Mas eu só entendo alguém que está preso ao pecado porque eu fiquei 15 anos preso ao pecado. Então, graças a Deus, eu sou abençoado por ter passado isso. Que hoje eu posso ajudar outras pessoas a não passar, ajudar outras pessoas a sair. Entende? Você precisa olhar o seu passado com uma perspectiva positiva. Senão você tá com a mágoa guardada ali naquilo e aquilo atrapalha, tá? Eu estava com dificuldade de aprendizado sobre Bíblia, as verdades espirituais, teologia, marketing, mas eu tive uma visão em que tinha a palavra aprendizado, embaixo um cadeado fechado, e de repente o cadeado se abria. Uau! Isso é muito louco.
Então, as minhas declarações manifesto, eu manifesto as bênçãos, eu manifesto, eu manifesto, eu manifesto, eu manifesto. Depois, eu agradeço. Não é depois, assim, às vezes eu começo agradecendo, não tem padrão, mas eu agradeço. Ó, eu agradeço pelas coisas que eu tenho e sou e vivo, e agradeço pelas aquelas que vou viver, mas como se já tivesse vivendo. Novamente, mesma característica. Vamos dar um exemplo. Que nem eu, assim, hoje, você já sabe a história, eu tô sem carro há uns bons meses. Todos os dias eu agradeço pelo carro na garagem. Todos os dias. Pai, obrigado pelo carro que. Mas é detalhes, tá? Obrigado pelo carro que leva a minha família ajuda a minha família a se locomover. Nós temos um conforto hoje, nós temos mobilidade, nós temos isso, nós temos aquilo. Tudo porque nós temos esse carro que o Senhor proporcionou para nós, que o Senhor nos deu. Eu sou extremamente grato por ele. Eu sinto o cheiro. É isso. Aí a visualização mistura com declaração e é uma parada doida. Só que é muito louco quando você vê as coisas se manifestarem. Como eu falei pra você, terça, eu declarei, só que sabe quando você declara com mais, mano, hoje eu vou declarar com mais fé, hoje eu vou ser ousado. Naquele dia, eu acho que entraram 5 alunos novos em cursos, em mentorias, me conectaram com. Você tem ideia, gente? Eu estou num processo assim, saindo de um conflito e se conectou 5 pessoas novas a mim. Eu tenho hoje 5 pessoas na minha equipe. 5 pessoas na minha equipe que, tipo, caíram do nada, mano. Do nada, tipo assim, se conectou a um, daqui a pouco eu se conectei. O menino começou a me mandar mensagem. Aí o menino me mandou mensagem, falei, mano, deixa eu conversar com esse cara. Ele trouxe mais dois. E a minha equipe agora já tem 5 pessoas. Tipo, em 2 meses, vai. Bum. Maioria meus alunos que são bons profissionais, porque eu não gosto de trabalhar com gente mal menos não, preguiçoso e tal. Eu já vejo na lata, tipo assim, ó, faz isso, faz aquilo, tá de posto? Não, tô. Ah, é porque é isso, não gosto, não gosto. Eu gosto de gente que ir pra frente, mano, vamos pra frente, vai. Vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. E tudo isso é resposta do quê? Vai, obrigado pelas conexões que o Senhor faz. É manifestação daquilo que eu estou declarando. E pela graça de Deus. Cara, não é assim. É que a gente. O que costuma acontecer? As pessoas confundem isso com egoísmo, com o homem no centro de tudo, né? Tipo assim, no homem no centro de tudo, você declara, acontece. Isso daí não é coach, isso aí não é humanismo. Cara, o que eu creio, tá? Eu creio que Deus me deu o princípio. E ó, você bem, com muito temor eu vou falar isso, tá? Ele vai funcionar tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. E na verdade ele já está funcionando, como eu falei, você está vivendo as coisas que você declara. Se você não está vivendo coisa boa, provavelmente você declarou muito isso. Portanto, eu vou usá-la para manifestar aquilo que eu já tenho em Cristo. Esses dias falaram, me perguntaram isso, sabe, né? Essa oração aí, sabe um vídeo meu que fica oração de escravo, oração de filho? Que é mais ou menos o que eu estou ensinando para vocês. Eu agradeço por isso, pela manifestação e tal. E o cara me falou assim: Meu, essa oração é muito egoísta. É uma oração muito egoísta. Pai, obrigado pelas bênçãos, obrigado pela manifestação. Aí eu faço a pergunta para você que eu fiz lá no Store. Se Jesus liberou para mim, se um pai, vamos dar um exemplo, se um pai milionário morreu, deixou uma herança pro filho, é egoísmo dele acessar a herança? É um direito dele. Se Jesus morreu, ressuscitou, me abençoou com toda sorte de bênçãos em Cristo, é um direito meu viver essas bênçãos. Egoísmo é não aceitar. É isso. É claro que você tem que tomar cuidado para o seu coração não ficar nas bênçãos, sim. Mas isso com os princípios ou sem esses princípios, você sempre vai ter que tomar esse cuidado. Sim. Tem um momento para declarar, agradecer e intercessão para os outros. Isso. Tem momento que é para declarar, tem que agradecer. Tem momento que eu só fico em silêncio, não agradeço, não declaro nada, só fico em silêncio, passando tempo com Jesus. Tem momento que eu intercedo por outras pessoas. Tem momento para tudo. Que hoje eu estou ensinando você a visualizar e declarar. Mas eu não fico fazendo isso o tempo todo. Todo o tempo com Jesus é isso? Não, lógico que não. Eu oro em línguas bastante, que é um assunto para outra aula.
Então, assim, você pegou a chave? Deus te deu autoridade e governo. Suas palavras criam sua realidade. Aquilo que você vê na sua alma, no seu coração, se manifesta no mundo exterior. Você está usando isso o tempo todo, intencional ou não. Você tem a escolha hoje de começar a fazer isso de forma intencional. E quando eu falei no início, quando vocês começarem, o que você vai aprender hoje tem o poder de transformar sua vida, porque hoje você tem uma escolha. A sua escolha é: eu vou ignorar tudo isso e continuar me vitimizando porque a minha vida não se manifesta porque não acontece, ou eu vou usar o princípio para declarar e visualizar de forma intencional. Até quando? Até que se manifeste. Simples. Certo? Ai, me fala aí em uma palavra ou em uma frase como foi a aula de hoje para você. Caraca, mano, nós ficamos quase, já estamos quase 2 horas aqui. É, um chaveiro completo de frase. Gostei disso daí.